Glória a Deus. E te trago esta palavra aqui, continuação, que fala do extrema corrupção nos últimos dias e como será difícil, como haverá enganação, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Está escrito, assim como o Eufrates secou, meus irmãos. As pessoas que não tiverem em Cristo, não tiverem Espírito Santo, também se secarão, porque elas só querem fazer o mal. Infelizmente, foram corrompidas pelo dinheiro. Não pelo dinheiro em si, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Muitos não sabem gerar isso. Muitos homens querem o dinheiro para si mesmo. Que Deus abençoa através da igreja, mas é para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, em geral. Escuta bem. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Então, se você tiver algum lugar, servo que diz servos de Deus, que comanda você, ou seja, são líderes assim, Deus está mandando você afastar desses. O orgulho está no coração, já está explicando tudo aqui. Porque Jesus vai arrebatar uma igreja cheia de amor, cheia de obras. O Senhor, quando ele falou para os fariseus ali, que estavam perseguindo, ele já falou assim, como um cego pode guiar outro cego? Porque quem está em treva, na escuridão, no mundo também, eles são líderes para tirar aquilo que está na treva e colocar na luz. Mas como eles estão cegos, como pode tirar um cego? O outro tirar o outro cego? Os dois cairão no mesmo buraco, ou seja, tudo vai cair num buraco, não consegue ver o abismo que está na frente. Segue alguém que tem a luz de Deus, que é o caminho. Jesus está ali, ele é o caminho. Onde está Jesus é o caminho. Onde não tem Jesus, não tem caminho. Não vão conseguir chegar. Porque os ensinamentos não te levará à salvação. Os ensinamentos são perturbados, infelizmente, pela teologia, pelo saber do homem. Pensou que sabe mais que Deus. Veja capítulo 4 de 2 Timóteo, que eu acabei de ler, foi 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Agora vamos aqui, 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Quem é que vai julgar os vivos e os mortos? Quem está com todo o poder na mão? Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus tem todo o poder, meus irmãos, está escrita a palavra, nos céus e na terra, e vai julgar os vivos e os mortos. Então você tem que passar por Cristo, por Jesus Cristo. Esse nome é muito poderoso. Todas as religiões conseguem falar de Deus, mas de Jesus Cristo não. Poucos têm ele como Senhor. Ele é Senhor e todo joelho se dobrará diante dele, queira sim, queira não, naquele grande dia. Agora será o arrebatamento, mas no final das grandes tribulações, em tudo, terá o julgamento, o trono branco, onde será tudo julgado. Mas a igreja não será julgada somente pelas obras. Aquele que se for salvo estará com Cristo, julgando todas as coisas depois. Tenha Cristo no teu coração, continuando.
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a santa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aleluia, Pai. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Isso que está acontecendo, essas pessoas, esse povo está pregando fábulas. Eles pregam a palavra, mistura tudo para ficar bonitinho e não traga a verdade. Você tem que mostrar a palavra como ela é. Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Você tem que seguir a palavra para chegar ao reino de Deus. Pensa que Deus deu Jesus de qualquer maneira, para pagar um preço, morrer de qualquer maneira, vou humilhar de qualquer maneira, esbofetear de qualquer maneira, para a gente viver de qualquer maneira. Não, teve um preço. Quem entrar no reino de Deus tem que seguir Jesus. E ele está todo o tempo com os braços abertos, esperando se arrepender do mal, das maldades, de outros deuses que está servindo. Ele é o único Deus verdadeiro que tem poder para salvar. E a palavra está dizendo, prega fora de tempo, prega em todo o tempo a palavra de Deus. Você que é servo de Deus, você que prega, não se acovarda, que Deus cobrará de você. Os dons é de Deus, tudo vem do Senhor e vai voltar. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não cale-te. Fale da palavra, fale da salvação, o propósito do Senhor. Porque está dizendo, finais dos tempos, porque virá tempo em que não sofrerão a santa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então vamos estudar para pregar a sua sabedoria humana, que é zero, não é nada, diz a palavra do Senhor. Deixar de pregar à vontade a palavra de Deus, fala, não, mas Deus quer dizer uma coisa. Hoje eles querem corrigir Deus, que Deus escreveu errado. Não é bem daquela maneira, sabe por quê? Porque não tem um entendimento, tem um entendimento da terra, não tem um entendimento do Espírito, porque não faz a vontade de Deus, não faz a vontade do Espírito Santo. A igreja, a Bíblia, ela é espiritual, para discernir somente espiritualmente, somente o Espírito de Deus. E os homens, por causa do comichão, quem colocou isso aí no ouvido deles? Satanás. Colocou algo no ouvido para não escutar a voz de Deus mais. E fazer a vontade do coração, ver a soberba. Ah, eu sou o cara, estou ganhando isso, estou ganhando dinheiro, eu estou pregando bem. E vai se inflamando, achando que é alguma coisa. E quando veio o Espírito de Deus afastou, então estão pregando as fábulas, os seus conhecimentos da terra, para ficar na terra, meus irmãos. Mas está falando para você, mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Todos podem falar que Jesus cura, liberta e salva. Fala que o Senhor Jesus Cristo ele é Senhor. Fala com o teu vizinho. Está triste, está angustiado, Deus vai te honrar. Fala, Jesus, ele te cura, Jesus, ele te sara, Jesus, ele é misericordioso. Abre o teu coração e clama o Espírito Santo, te arrepende de todo o mal e clama a Deus no teu coração. Aceita ele como teu Salvador. Pede ele para escrever o teu nome no livro da vida e tu vai ver a diferença. Em Apocalipse capítulo 15, 20, né? Aleluia, está dizendo assim, ó, aquele que não for encontrado no livro da vida, teu nome estiver lá, será lançado no lago de fogo. Meus irmãos, é tempo de arrepender, falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, tu és o meu Salvador, meu Senhor. Jesus está voltando, repito, como o Eufrates secou, está secando a profecia, que jamais secou esse rio, Deus quando houve mundo, terra, mas a profecia diz que ele ia secar e está secando agora, nos últimos tempos ele secaria. E como está escrito nessa palavra, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, será lançado fora. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ali é onde vai ser lançado os ímpios, aqueles que não creram em Cristo,
junto com os seus demônios que já foram julgados, tá? Os demônios já foram julgados, que desobedeceram a Deus, estavam no céu, onde nós estamos pelejando para ir, mas ele foi lançado por terra. Aqueles que não obedecem a Deus estão amarrados em correntes, diz o livro de Judas, num lugar no inferno chamado Tártaros, mas um dia serão eliminados, depois do grande juízo final. Mas você, Deus te chamou para morar com ele no reino, depende de você. Depende de você, das tuas obras, do teu Deus. Qual Deus você serve? Se você serve o Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, que é o único intercessor entre Deus e o homem, pode te levar para a mansão celestial, para Cristo, para Jesus, para o Rei. O Espírito Santo vai estar aqui na terra agora para te convencer. Deixa ele entrar no teu coração. E todo o poder pertence a ele. Abra o teu coração neste momento. Abra o teu coração, coloca a mão no teu coração, fala: Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoa minhas falhas, meus pecados. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá força, me dá um entendimento, me dá força para compreender esta palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Ele é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, e conhece todas as intenções do teu coração. O Senhor está te procurando se você tem um coração para Ele. O homem que Jesus deu o testemunho dele, chamado Centurião, que nunca tinha visto um homem com tamanha fé. Este homem não conhecia nada de religião, que ele era um romano, mas ele creu no Senhor. Estava com um servo doente, ele diz assim: Senhor, manda somente uma palavra e meu servo será curado, porque ele viu as obras do Senhor. E muitos estavam na igreja, estavam com Cristo, não dava conta de crer naquilo. Via, mas parece que não estava crendo. Aquele homem viu uma vez só. Não conhecia nada de palavra. Senhor, dê apenas uma palavra, meu servo será curado. E Jesus, porque ele falou assim: nunca se viu uma fé tão grande entre os homens, entre os judeus e todo o povo. Então, não está olhando esse é o nível de sabedoria na palavra, não. No entendimento, não. Mas da tua fé, do teu coração em Cristo se entregou. Ele pediu não para ele pediu para o servo dele, que naquele tempo era um escravo. Era um centurião, um homem que tomava conta de 100 pessoas. Ele não era religioso nem nada, mas ele compadeceu daquele servo dele e viu Jesus e pediu Jesus para ir na casa dele curar. E quando Jesus se prontificou para ir, ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, dê só apenas uma palavra. Jesus está procurando homens e mulheres assim. Seja um desses, como o centurião. Em Mateus capítulo 8. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a tua salvação. A nossa salvação, o Senhor pagou um preço. Então creia somente no Senhor. Amém? E será salvo tu e tua casa, diz a palavra do Senhor.